Salomão, em Provérbios 3,12, diz que o Senhor corrige o filho a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Esses dias eu vi a mão de Deus de forma poderosa me corrigindo através disso que eu quero compartilhar com vocês. Nós, como cristãos, sabemos que a nossa vida ela tem que ser movida como base à Escritura de Deus. Tudo que a gente faz, tudo aquilo que nós queremos fazer, a nossa vida no geral, ela tem um manual para que a gente viva bem neste mundo, para que a gente seja homens e mulheres corretos e justos perante o Senhor. E um dos fundamentos para que eu e você possa ter uma fé sempre viva, um coração sempre quebrantado, sedento pela presença do Senhor, é o primeiro amor. Quantos de nós já ouvimos falar sobre isso? Ou quantos de nós já passamos por isso? De no início da nossa conversão, sermos tomados por um fogo que queimava no nosso coração e que adquirimos o conhecimento de que isso é o primeiro amor do início da conversão. Só que muitas pessoas têm a ideia de que esse primeiro amor, essa chama, esse combustível que nos alimenta no início da nossa conversão é algo que se perde no decorrer da nossa vida cristã. Mas isso é uma inverdade, isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos constantemente sermos preenchidos do amor de Deus. Porque se nós dizemos que não amamos ao nosso próximo, nós não amamos a Deus. Porque se a gente não ama quem nós estamos vendo, estamos de frente, conhecemos, como poderemos dizer que amamos a Deus, a não ser que nós não temos esse mesmo contato como temos com as pessoas ao nosso redor? E uma das coisas que o Senhor chama a nossa atenção como igreja é de que o primeiro amor tem que ser a base, tem que ser o combustível para que nós possamos ter uma vida saudável com Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando o Senhor escreve uma carta à igreja de Éfeso, uma das 7 cartas que ele escreve às igrejas da Ásia, você vai ver que a correção que Deus traz a Éfeso é justamente o esquecimento do primeiro amor. Éfeso estava fazendo tudo corretamente. As ações e atitudes de Éfeso perante a sociedade eram boas. Quantos de nós, diante da sociedade, somos bons, fazemos boas atitudes, boas ações, temos um coração bom em ajudar o próximo, temos uma mão que está sempre estendida a ajudar o próximo. Só que o que deve alimentar isso é o primeiro amor, porque tem muitas pessoas que estão fazendo essas ações já no automático. Faz por obrigação, por saber que isso é um dever nosso como cristão. Só que além de um dever, é algo que precisa ser comida para nós. A palavra de Deus diz que a sua comida e a sua bebida são aqueles que fazem a vontade do Pai. É aqueles que com o coração quebrantado, rendido, se entregam e fazem aquilo que eles sabem que precisam fazer, mas com alegria, com fervor, com zelo e excelência, mas também com amor para o Senhor. Então a gente corre um alto risco de passarmos a fazer aquilo que o Senhor nos ensina, nos instrui em sua palavra, mas de maneira automática, para cumprir uma meta, como um empregado que precisa bater cartão diariamente na sua empresa. E aí, essa maneira automática passa a ser um risco para cada um de nós. Porque aí, quando o Senhor vai analisar aquilo que está sendo feito, a motivação não é correta. Porque não adianta você fazer a atitude correta, a ação correta, se a motivação for errada. Se eu estiver fazendo por obrigação, se eu estiver fazendo de forma automática, se eu fazer aquilo por medo, de nada vai adiantar. No final de tudo vai ser palha, e palha, quando colocada no fogo, ela desaparece, se torna em cinza. Então, as nossas ações e atitudes diante do Senhor para a sociedade tem que ser movidas, gente, pelo primeiro amor. E eu já passei por fase da minha vida que eu estava fazendo no automático. Eu via que existiam pessoas precisando e eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Mas aí eu comecei a fazer por obrigação. Só que chega uma hora que a palavra de Deus diz que Ele, como o Pai, nos corrige por nos amar, que essa correção vem sobre nós e veio sobre mim. E aí Deus me disse, qual é a motivação disso que você está fazendo? E quando eu fui analisar, a minha motivação era apenas medo e obrigação. Medo de não estar cumprindo com uma meta, de não bater a meta que eu acreditava ser o que Deus esperava de mim. E por obrigação, por saber que por eu ser cristão eu tinha que fazer boas obras. E aí a motivação estava totalmente errada. Até que eu reconhecendo, orando ao Senhor, disse, Pai,
no meu coração eu já não encontro mais a chama do primeiro amor. E eu não posso conseguir alcançar isso de volta pelos meus esforços, pelas minhas forças. Só o Senhor tem a capacidade de restaurar o meu coração e preenchê-lo novamente com a chama do primeiro amor. E eu comecei a orar a Deus. Não me conformei com aquilo. Quando eu senti e ouvi essa correção de Deus, na hora, eu falei, Senhor, me ajude. Me ajude porque eu não quero ser como a igreja de Éfeso, que fazia tudo bonito, mas com a motivação errada. Eu quero ser como a igreja de Tessalônica. Fazia as coisas corretas com a motivação certa, movidos pelo zelo do amor. O coração dessa igreja queimava por fazer a obra ao Senhor, a obra aos carentes e necessitados. Tanto que Paulo, quando escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, Paulo elogia aquela igreja de uma maneira extraordinária, a ponto de Paulo dizer, eu não tenho mais nada para dizer para vocês, porque tudo que vocês estão fazendo é exatamente o que o Senhor Jesus nos pede. Vocês são meus imitadores como eu sou de Cristo e vocês estão sendo de Cristo também. Então eu não tenho nada para acrescentar. Não tenho nada para dizer, corrigir para vocês. A não ser que vocês estão fazendo um excelente trabalho, movidos pelo zelo do amor. E eu falei, Senhor, eu quero ser igual a essa igreja. Eu quero que as minhas ações e atitudes sejam movidas pelo zelo do amor. Davi, um dia, escrevendo em Salmos, disse, o amor pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome. E eu falei para o Senhor, eu quero que esse zelo pela tua obra, esse zelo pela tua casa, esse zelo pelas almas me consuma, Senhor. E o Senhor tem feito isso comigo, tem mudado o meu coração. Hoje eu faço por amor a Cristo, com alegria, sabendo que ajudar o próximo é algo que tem que queimar no meu coração. E não uma meta que eu tenho que bater, e não um cartão diariamente que eu tenho que ir lá na empresa chamada Cristo e teclar para dizer, olha, bati minha presença aqui, eu tô aqui. O fazer a obra tem que queimar dentro de nós. E se isso não está acontecendo com você, é hora de você parar, repensar, refletir como eu fiz e orar para o Senhor para que Ele acenda novamente o primeiro amor. Porque isso é possível. Voltar ao primeiro amor é possível. Porque João, quando escreve em Apocalipse 2, nos versículos 4 e 5, o Senhor diz à igreja de Éfeso, olha, você se esqueceu do primeiro amor, então volte para ele. Então, há a possibilidade de retorno, de restauração, de um avivamento novamente, desse amor genuíno e poderoso queimar dentro de nós novamente. E o Senhor pode fazer isso. Eu te convido hoje, se você tem agido de maneira correta diante da sociedade, nas suas ações, mas que olhando para dentro, a motivação está sendo errada, que você remodule as suas ações, que você troque a rota e volte novamente ao início de tudo. Não estou conseguindo, Jackson, então ore a Deus. Porque Deus pode restaurar, Deus pode dar um novo coração, Deus pode novamente avivar a chama dentro de mim e de você. Basta orarmos e pedirmos a Ele. Mas entenda uma coisa, se você está fazendo com a motivação errada, pare agora. Porque dentro de nós, o combustível tem que ser a chama do primeiro amor. O primeiro amor às obras, o primeiro amor às almas, o primeiro amor às obras de Cristo. E a luta contra esse estado de automático vai ser diariamente. E eu te digo mais, o automático vai sempre querer voltar. Ou fazer por obrigação, vai bater na tua porta. Mas lembre-se que o amor de Cristo deve ser o combustível principal dentro do teu coração. E se não está sendo, é hora de você preencher. E só Jesus é a fonte para ele.